Como apenas alguns segundos de perda de foco podem levar a tanto caos. Fique ligado. Na manhã de 15 de junho de 2006, dois pilotos da TNT Airlines se encontraram na sala de tripulação no aeroporto de Liège, na Bélgica, para começar a preparação para dois voos de carga rotineiros, indo para Londres, Stansted e Edimburgo. Esses não eram os primeiros voos de nenhum dos pilotos naquela noite. Ambos haviam operado outros voos separados mais cedo, mas agora estavam emparelhados para os dois últimos, e provavelmente estavam ansiosos para terminá-los rapidamente para descansar em seus quartos de hotel em Edimburgo. Ambos eram pilotos de carga experientes, então trabalhar durante a noite não era novidade, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Enquanto tomavam seu café ao redor da mesa de briefing, começaram a analisar as previsões do tempo para seus destinos e alternativas. E à primeira vista parecia bastante bom. A previsão para Stansted era de ventos leves, 10 km e nuvens dispersas, mas havia uma previsão temporária de que a visibilidade cairia para 8 km, com nuvens fragmentadas a 1.000 pés e até uma chance de 30% de 4.500 metros em névoa e nuvens fragmentadas a 700 pés. Agora, para as previsões do Reino Unido, isso não era tão ruim, e mesmo no pior cenário, isso seria perfeitamente aterrissável. Conforme continuaram analisando as opções, o panorama se manteve parecido. Nottingham East Midlands parecia ótimo, com apenas uma leve chance de a visibilidade cair para 8 km, o mesmo valendo para Liverpool e Birmingham. Em resumo, observaram uma crista de alta pressão dominando o tempo sobre as Ilhas Britânicas, trazendo um clima estável, confirmado pelas previsões. Mas ao verificarem o aviso aos aeronautas, NOTAMS, descobriram que o aeroporto de Stansted estava realizando obras na pista, desativando o neurosistema de pouso por instrumentos da pista ativa 05, e eles também haviam movido o limiar a algumas centenas de metros na pista. Normalmente, esse tipo de trabalho é realizado à noite, quando o tráfego é menos intenso. Neste caso, havia um tipo especial de aproximação liderada por radar disponível, em vez do sistema de pouso por instrumentos, conhecido como Sistema de Radar de Aproximação ou Aproximação de Radar de Vigilância. Este é um tipo de aproximação não precisa, onde o controlador de tráfego aéreo diz aos pilotos como manobrar e descer para atravessar as nuvens e ver a pista. E como é uma aproximação, não precisa, também significa que precisa de uma visibilidade e base de nuvens bem melhores para que possa ser realizada. Os NOTAMs para East Midlands, Birmingham e Liverpool pareciam bons. A tripulação decidiu levar 2 toneladas de combustível extra para aguardar uma possível melhora no tempo, já que havia uma pequena chance de ficar abaixo dos mínimos para a aproximação SRA em Stansted. Só para te dar uma ideia, o 737-300 que eles estavam prestes a operar usa cerca de 40 kg por minuto. Então, esse combustível extra daria a ele quase 50 minutos de tempo extra de espera. Geralmente, isso é suficiente para verificar tendências de melhoria no tempo e explorar alternativas se não houver. Dado o tempo e o trabalho em Stansted, esse combustível extra teria sido mais que prudente. Após o pré-voo, o piloto informou o combustível final, 7.500 kg no total. Então, eles foram até a aeronave para falar com o mestre de carga e se preparar para o voo. Eles decidiram que o capitão seria o piloto em comando na primeira etapa, e o primeiro oficial seria o piloto, monitorando e cuidando de toda a comunicação com o controlador de tráfego aéreo, o que é importante lembrar devido ao que está por vir. Então, quem eram esses 2 pilotos? O capitão tinha 42 anos, assim como eu. Ele tinha uma experiência total de pouco mais de 8.300 horas, das quais cerca de 4.000 horas foram voadas neste Boeing 737 que eles estavam prestes a operar. Ele tinha 4.000 horas como engenheiro de voo em sua experiência total e havia sido promovido a capitão apenas cerca de 4 meses antes deste voo. O primeiro oficial tinha 35 anos
e uma experiência total de pouco menos de 1.700 horas. Ele passou quase todo esse tempo no tipo de aeronave que estavam prestes a voar, o que significa que ele não era novato, mas também não era muito experiente. Além disso, vale ressaltar que o capitão falava inglês muito bem, enquanto o domínio do idioma, pelo primeiro oficial, era um pouco mais limitado. Mas nenhum deles era falante nativo. Quando chegaram à aeronave, o capitão foi direto para o cockpit para verificar o status técnico da aeronave. O primeiro oficial largou sua bolsa e saiu para fazer a inspeção externa. A aeronave era um impressionante Boeing 737-300, construído em 1987. Depois, em 2004, foi convertido em um cargueiro e estava em uma condição técnica geralmente boa. Estava equipado com 2 motores turbofan CFM56 3B, que são geralmente robustos e resilientes. Algo que veremos em breve. Voltarei a alguns detalhes técnicos desta aeronave posteriormente. Mas quando o capitão olhou o diário de bordo esta noite, não havia realmente nada que chamasse a atenção dele. O carregamento da carga demorou mais que o previsto. Enquanto a equipe de carga trabalhava, o capitão informou sobre a partida e os pilotos completaram os procedimentos e checklists pré-voo juntos. Tudo parecia normal. Por volta das 3 horas UTC, 5 horas no horário local, o primeiro oficial pediu para ligar os motores e começaram a taxiar para a pista 23 esquerda. Completaram o checklist pré-decolagem, como já haviam feito centenas de vezes, e às 3h12 o capitão pressionou os botões TO-GA e a aeronave acelerou na pista. A decolagem foi normal e logo viraram à direita em direção ao noroeste, rumo ao London Stansted. Este seria um voo bastante curto, então não demorou muito para o primeiro oficial deixar a frequência para começar a verificar o clima para o destino deles. Quase todos os aeroportos possuem uma frequência VH Frequency dedicada, transmitindo informações meteorológicas, notícias da pista e outros dados operacionais relevantes. Essa transmissão, conhecida como ATIS, Serviço Automático de Informação Terminal, é normalmente atualizada a cada 30 minutos, aos 20 e 50 minutos após a hora. Cada nova informação enviada recebe um código alfabético para que os pilotos possam rapidamente ouvir se houve alguma atualização. E a versão que o primeiro oficial recebeu foi a Informação Quebec, que mostrava um tempo razoavelmente bom com uma visibilidade de 6 km. Mas assim que ele voltou para a frequência operacional, eles foram solicitados a mudar para o radar Essex, que é o radar de aproximação para Londres Stansted, e o controlador lá rapidamente informou a eles que uma nova informação, Romeo, acabara de ser emitida. O motivo para a nova atualização foi que a visibilidade havia caído para 4.900 metros na névoa, e neblina foi observada se aproximando do aeroporto, o que significava que a visibilidade visual da pista de toque RVR já havia caído para apenas 1.000 metros. Agora, você pode se perguntar como a previsão, que tinha apenas algumas horas neste ponto, poderia perder algo assim? E essa é uma boa pergunta. O escritório meteorológico explicaria depois que uma massa de nuvens predominante sobre a área deveria ter agido como um cobertor. A camada mantém o calor preso abaixo dela, assegurando que a temperatura não caia abaixo do ponto de orvalho, onde a umidade cai e forma neblina. O problema era que havia grandes buracos nesta massa de nuvens, fazendo com que o calor irradiasse em certas áreas, criando instantaneamente neblina ali. E é provável que isso tenha acontecido agora em Stansted. Eu mesmo estive baseado em Londres, Stansted, por cerca de 2 anos e meio, e com essa experiência, sei que qualquer neblina temporária prevista em Londres pode muito bem se transformar em nevoeiro. Então, frequentemente levamos combustível extra para isso, o que, felizmente, esses caras também fizeram. O capitão, pronto para uma aproximação SRA, ouviu o novo relatório meteorológico e concluiu que, como a aproximação exigia pelo menos 2.000 metros de alcance visual da pista, ele não poderia iniciá-la. Mas ele também imaginou que, com o nascer do sol esperado a qualquer momento, a visibilidade poderia aumentar o suficiente para tornar possível o pouso. Ele discutiu com seu primeiro oficial
e concordaram em solicitar uma órbita de espera sobre um ponto chamado Laurel, onde monitorariam mudanças no tempo e planejariam o que fazer se os aumentos não ocorressem. É justamente por isso que combustível extra nessa situação é tão vantajoso. Resumidamente, é apenas tempo adicional, e em situações operacionais complexas, tempo é justamente o que necessitamos. O primeiro oficial transmitiu o pedido de espera ao radar de Essex, que os instruiu a prosseguir até Laurel e entrar em espera a 6.000 pés, o que fizeram às 0350 UTC. 5 minutos depois, o primeiro oficial informou ao controlador que eles tinham cerca de 35 minutos de combustível de espera disponível, e que eles também sabiam que o tempo em Stansted estava piorando, não melhorando. Em uma situação assim, é crucial criar um plano de backup o quanto antes. Um plano bem feito significa que um desvio não aumentará muito a carga de trabalho. Durante a espera, deve-se contatar a empresa para verificar se há preferências sobre para onde desviar. Verifique o clima para as alternativas e até comece a analisar e fazer um pré-briefing da aproximação para a PA alternativa. Um briefing abreviado pode ser usado em caso de desvio. Ao que tudo indica, a tripulação seguiu parte desse procedimento desta vez. Mas lembre-se, o capitão só estava no assento esquerdo há cerca de 4 meses, sendo esse seu primeiro desvio de rota. Isso significa que ele não tinha muita experiência em lidar com esse tipo de situação. A tripulação tentou contatar suas operações pelo Sistema de Comunicação, Endereçamento e Relatório de Aeronaves, ACARS, mas, a princípio, não obtiveram resposta lá. Então, eles contataram a frequência operacional da Stansted no segundo rádio e pediram que ligassem para Liege e pedir conselhos sobre para onde deveriam desviar. Mesmo que no final seja essa a escolha do capitão para onde desviar. Se houver muitas alternativas disponíveis, é sempre uma boa ideia perguntar à empresa qual é a preferência deles, já que coisas como organizar o transporte de carga podem variar muito em complexidade de um aeroporto para outro. A empresa logo retornou e informou aos pilotos que prefeririam que desviassem para East Midlands, o que eles confirmaram. Eles então olharam para o seu sistema de gerenciamento de voo e às 04:05 atualizaram o controlador de radar de Essex, com um novo tempo máximo de espera de mais 35 minutos. Como queimaram menos combustível do que o previsto? O controlador retornou e pediu que eles informassem com antecedência se pretendiam desviar, pois levaria tempo para coordenar com o setor de East Midlands. O primeiro oficial disse que manteriam isso em mente e perguntou ao controlador se ele tinha as últimas informações meteorológicas para East Midlands e Liverpool. O radar de Essex raramente tem tempo para fornecer isso, sendo uma das frequências mais movimentadas de Londres. Mas como ainda era noite, não havia tanto tráfego ao redor, então o controlador decidiu ajudá-los. Alguns minutos depois, ele voltou e disse a eles que o tempo também estava começando a piorar em East Midlands. A pista em uso era a pista 09, com visibilidade de 2.000 metros, em neblina, com nuvens dispersas a 200 pés e fragmentadas a 300. Nada bom mesmo. O tempo em Liverpool estava muito melhor, com visibilidade superior a 10 km e ventos leves. Os pilotos, então, discutiram suas opções por um tempo, e como o tempo não mostrava nenhuma tendência de melhora em Stansted, eles logo decidiram desviar cedo para East Midlands. Ao fazer isso, eles ainda manteriam parte do combustível extra, que poderia ser usado para um desvio adicional para Liverpool, caso não conseguissem pousar em East Midlands. É exatamente isso que eu estava falando antes, sobre o combustível extra. Se precisassem desviar com pouco combustível, nem teriam tentado East Midlands, pois o tempo estava ruim lá. Mas agora, eles poderiam ao menos tentar manter a empresa feliz enquanto ainda podem ir para Liverpool. Em 99 de cada 100 vezes, isso seria muito bom, mas neste caso acabou sendo muito, muito ruim. Antes de entrar na incrível sequência de acidentes deste voo, existem alguns sistemas técnicos no Boeing 737-300 que você precisa conhecer para que o resto desta história faça sentido. Primeiramente, temos o sistema de piloto automático. Atualmente,
há 2 pilotos automáticos independentes a bordo, ambos necessários para a tripulação voar uma abordagem de categoria 3, fora da Terra. Simplificando, isso é necessário para que os 2 pilotos automáticos monitorem um ao outro, e caso ocorra uma falha em qualquer um deles, ambos serão desconectados, e o pouso automático não será mais possível. Há também diversos outros sistemas redundantes essenciais para tal abordagem. Lembre-se de que, como ambos os pilotos automáticos precisam funcionar, existem várias verificações que o sistema precisa realizar durante a aproximação para automonitoramento. O último instante para acionar os 2 pilotos automáticos para um autoland é a 800 pés do solo. Outra informação importante sobre o piloto automático é que ele pode ser acionado em comando, onde assume o controle da aeronave, conforme os modos selecionados pelo piloto no painel de controle, como direção, seleção, aproximação e velocidade vertical. Ou ele pode ser acionado no controle de direção do volante. Como o nome sugere, o controle de direção do volante é um modo de automação mais baixo, onde o piloto automático basicamente mantém a entrada que o piloto faz nas rodas de controle. Se eu puxar o manche para trás, até a aeronave atingir uma altitude de arfagem de 10 graus para cima e soltar, o piloto automático manterá essa arfagem. E o mesmo vale para a rolagem agora. O controle de direção do volante pode ter sido útil uma vez, mas raramente é usado hoje em dia. Mas ainda tem uma função importante. Veja, se o sistema de piloto automático não sabe qual modo o piloto quer usar. Ele retornará ao controle direcional do volante até o piloto selecionar um modo de arfagem e rolagem. Isso pode acontecer se o piloto automático for repentinamente desconectado e depois reconectado, por exemplo, e esse ponto vale a pena lembrar. Agora, o outro sistema sobre o qual quero falar é o sistema hidráulico. Quase todos os componentes maiores mais importantes que precisam ser movidos. A aeronave faz isso com o auxílio de 3 sistemas hidráulicos distintos, garantindo redundância. Esses são chamados de sistema A, B e de reserva, e os 3 estão conectados às características mais críticas necessárias, como certos controles de voo, como o leme. Mas em outros casos, apenas 1 ou 2 sistemas estão envolvidos. No caso da extensão e retração do trem de pouso, isso é gerenciado apenas e somente pelo sistema A. E a lógica por trás disso é que não é realmente crítico levantar o trem de pouso, desde que ambos os motores estejam funcionando. Agora, uma vez que o sistema A é alimentado pela bomba acionada pelo motor. No motor número 1 à esquerda, existe um sistema especial que permite que o fluido do motor direito ajude a retrair o trem de pouso se o motor esquerdo falhar. Mas em todas as outras situações, o trem de pouso permanecerá abaixado em caso de perda do sistema A. A extensão do trem ainda é possível usando a gravidade, ativada por 3 alavancas de extensão de emergência sob uma escotilha no cockpit. Se for necessária uma extensão manual do trem de pouso, uma lista de verificação especial, QRH, deve ser usada e as alavancas devem ser puxadas seguindo essa lista. Se você fizer isso, liberará manualmente os bloqueios do trem de pouso e ele cairá livremente e travará na posição. O sistema hidráulico A é o único que ativa certos spoilers de voo, podendo afetar a taxa de rolagem sem ele, assim como os reversores de empuxo do lado esquerdo e outros componentes. E mais um detalhe técnico. Os suportes do trem de pouso principal são construídos de uma maneira que se soltarão da asa se muita força for aplicada a eles. O motivo disso é porque, caso contrário, correriam o risco de rasgar a asa à qual estão presos. Isso também vale lembrar. Às 4h19, o primeiro oficial informou ao radar de Essex sobre o início do desvio para East Midlands. Ele também perguntou se o controlador poderia encaminhar um pedido para a pista 27 em vez da pista 09. A pista 27 estava equipada com uma aproximação de categoria 3, que poderia ser necessária se o tempo piorasse ainda mais. O controlador informou que East Midlands já estava mudando para a pista mencionada pelo mesmo motivo. Ele então liberou Quality 325 November para sair da órbita de espera, subir para o nível de voo 100 e seguir em direção ao ponto R
navegação VELAG. Ele informou à tripulação que os 400 metros com 650 metros no ponto médio e 900 metros na zona final. Não havia dúvida de que a neblina havia chegado ao seu alternativo e que eles precisariam fazer uma aproximação de categoria 3. Eu mencionei aproximações de categoria 3 algumas vezes até agora, então talvez seja a hora de explicar mais sobre o que isso realmente significa. Um sistema de pouso por instrumentos que envia sinais eletrônicos de um localizador e antena de rampa de planeio no solo para guiar a aeronave, a pista e a zona de toque, pode ser pilotado usando 3 diferentes qualidades. A forma mais simples é conhecida como aproximação de categoria 1. Nesse caso, não há muitos requisitos operacionais, além do fato de que o localizador e a rampa de planeio devem estar funcionando corretamente, e que a aeronave esteja equipada para receber e mostrar esses sinais. Este tipo de aproximação permite que a aeronave desça para cerca de 200 pés acima da pista e requer um RVR de pelo menos 550 metros para permitir que os pilotos vejam a pista tanto quanto precisam para pilotar manualmente a aeronave para baixo e pousar. Alguns aeroportos oferecem aproximações de categoria 2 e 3, permitindo descidas até 150 pés, respectivamente, com visibilidade mínima de 300 a 200 metros, caso o tempo esteja muito ruim. Mas isso vem com uma quantidade significativa de requisitos extras. O aeroporto precisa ter salvaguardas elétricas para garantir uma fonte de energia de backup aos transmissores após um corte de energia. Também é necessário manter a área ao redor da pista livre de obstáculos a uma distância maior do que em uma operação de Cat-AM. E há muitas outras coisas também. Além disso, a aeronave precisa ser certificada para operações de categoria 2 ou 3, que incluem, como mencionei antes, 2 pilotos automáticos separados, 2 fontes elétricas separadas, 2 ou mais sistemas hidráulicos, além de outros elementos. Além disso, os pilotos precisam de certificação especial para voar essas abordagens, geralmente operadas como pousos automáticos, onde a aeronave pousa sozinha e os pilotos apenas monitoram o funcionamento do sistema. E eles são, claro, os que precisarão abortar o pouso se certos critérios não forem atendidos. O treinamento para isso é realizado em simuladores com diversos tipos de falhas. Mas talvez o ponto mais importante levantado durante esse treinamento é que qualquer um pode pedir uma arremetida a qualquer momento. Devemos estar muito predispostos a fazer uma arremetida, pois pode haver apenas segundos para reagir se algo der errado. Os pilotos, a aeronave e a pista 27 no Midlands estavam qualificados para aproximações de categoria 3. Porém, sendo um capitão muito jovem, esta seria sua primeira aproximação real de categoria 3 no comando. Na TNT, o capitão sempre pilotava as aproximações de categoria 3, o que funcionou bem neste voo, já que ele era o piloto em comando. Porém, isso implicaria que o primeiro oficial teria que continuar monitorando tudo atentamente e cuidando de todas as comunicações com o controlador de tráfego aéreo. Quando a aeronave subiu rumo ao norte para o breve desvio a East Midlands, ficou evidente que os pilotos não usaram o tempo na órbita de espera para se preparar completamente para essa mudança de rota. O capitão solicitou ao primeiro oficial localizar a placa de aproximação do aeroporto de East Midlands. Mas isso demorou bastante, porque estavam arquivados sob Nottingham, East Midlands, e não sob East Midlands. Isso tornou o briefing de aproximação um pouco mais apressado do que o normal. E é possível que isso tenha tido alguma influência no que estava prestes a acontecer. Veja, em circunstâncias normais, nós pilotos passamos um pouco de tempo no briefing. É fundamental que uma abordagem de categoria 3 esteja completamente estabilizada para que possa ser mantida. Mas é difícil ver como esses pilotos teriam tido tempo para realmente insistir nesse detalhe específico. Logo, eles foram entregues ao 130.925, enquanto o ex-capitão terminava seu briefing de aproximação. O novo controlador instruiu-os a virar à direita para 360 graus e descer para o nível de voo 80. Em seguida,
foram instruídos a contatar a aproximação de East Midlands e, ao fazê-lo, receberam orientação para seguir o rumo 0,05 graus, para a pista ILS 27, com informação kilo e RVR de 350, 700 e 400. Ao se aproximarem, reduziram a velocidade da aeronave, estendendo os flaps e se preparando para a aproximação. Tudo parecia perfeitamente conforme o planejado. O controlador agora disse-lhes para descer a 918 metros no QNH 1023. Ele confirmou que toda a iluminação do aeroporto estava acesa para um pouso Cat 3. Ele então autorizou-os a continuar descendo para 609 metros e relatar o localizador estabelecido na proa que estavam mantendo. O primeiro oficial repetiu tudo, e logo o Boeing 737 capturou o feixe do localizador e começou a virar rumo ao aeroporto. Após o relato ao controlador, ele os autorizou a continuar descendo com o ILS e os transferiu para 124,0. Ao voar um ILS categoria 3, o momento mais cedo para acionar os pilotos automáticos é após selecionar o modo de aproximação. Isso é feito após receber a autorização de aproximação, ou, neste caso, quando autorizado a descer com o ILS. Enquanto o primeiro oficial mudava para a nova frequência de torre, o capitão armou o modo de aproximação e acionou o segundo piloto automático, garantindo que os automáticos estavam preparados para a próxima aterrissagem. Ao contatar a torre, o primeiro oficial recebeu autorização imediata do controlador para pousar na pista 27, informando o vento sudeste a 2 nós e RVRs de 350, 500 e 350. O primeiro oficial repetiu a autorização de pouso e o capitão pediu flaps 40 e a conclusão da checklist de pouso. Agora eles estavam totalmente estabilizados na aproximação. Mas enquanto a aeronave estava descendo pela rampa de planeio, alguém na sede de volta na Bélgica, de repente, teve uma mudança de coração. Seria melhor se o avião pousasse em Liverpool em vez de East Midlands. Mas como eles poderiam enviar essa mensagem rapidamente para a tripulação? Alguém sugeriu contatar a torre de East Midlands para ver se o controlador poderia repassar a mensagem para a tripulação. Então foi isso que eles também fizeram. Enquanto isso, na cabine de comando, os pilotos monitoravam atentamente seus instrumentos. Um dos requisitos para um autoland é que uma anunciação de flare seja mostrada, confirmando que a aeronave está preparada para fazer o flare por si mesma, normalmente quando passa os 500 pés em descida. O primeiro oficial estava se preparando para fazer essa chamada quando, de repente, o controlador da torre entrou na frequência com a seguinte mensagem: 325 November. Fui instruído que você não deve pousar aqui pela sua autoridade operacional. A seu critério. Você pode arremeter. Essa chamada veio quando o primeiro oficial ouviu a aeronave chamando 5 centenas, o que o levou a anunciar 5 centenas, flare armado, seguindo os procedimentos da empresa. Isso também significou que ele perdeu completamente a chamada do controlador de tráfego aéreo. Além disso, a chamada do controlador foi um pouco fora do padrão, não incluindo seu indicativo completo, o que provavelmente causou confusão para um falante não nativo de inglês. Mas o capitão ao menos ouviu parte da mensagem. Ele ficou em dúvida se a chamada era realmente para eles e se ainda podiam pousar. Ele decidiu responder e obter a confirmação ele mesmo, pois percebeu que o primeiro oficial havia perdido completamente a chamada, pois seria mais rápido do que explicar ao primeiro oficial. Mas o interruptor de transmissão ATC no lado do capitão está localizado na frente da parte lateral esquerda do manche, como um gatilho de pistola. Você pode usar seu dedo indicador para chamar o ATC e, simultaneamente, usar o polegar para desconectar o piloto automático ou ajustar o compensador da aeronave. Os interruptores estão lá, para que o capitão consiga operá-los com a mão esquerda, enquanto a direita manuseia as alavancas de empuxo. Agora, essa é uma configuração muito inteligente, mas também significa que basta um impulso cerebral defeituoso, especialmente sob estresse,
para a mão usar o dedo errado, que é exatamente o que aconteceu agora. Quando o capitão tentou transmitir sua consulta pela frequência, ele pressionou acidentalmente o botão de desconexão do piloto automático, desconectando imediatamente ambos os pilotos automáticos, acompanhado pelo tom de aviso associado no cockpit. Agora, a coisa intelectual e proceduralmente correta seria simplesmente dar a volta. Os procedimentos TNT eram claros nesse aspecto. Qualquer problema com o piloto automático abaixo de 1000 pés deve resultar em uma arremetida imediata. Mas, em vez de fazer isso, o capitão teve uma reação instintiva de apenas virar as duas chaves do piloto automático para cima para ativá-las novamente. Mas, como mencionei antes, só era possível conectar ambos os pilotos automáticos acima de 800 pés. Então, o que aconteceu agora foi que apenas o comando A foi acionado. Ele então tentou acionar o comando B, fazendo com que o comando A se desconectasse e o comando B se conectasse. Enquanto lidava com isso, sua mão ainda repousava no lado esquerdo do manche, e ele eventualmente conseguiu transmitir, falando com 325 November na frequência. O controlador, ao ouvir isso, provavelmente percebeu o quão inadequado foi transmitir aquela mensagem operacional para uma aeronave tão próxima do pouso. Ele respondeu 325 November, autorizado para pousar. Lembra o que o piloto automático faria se fosse desconectado e reconectado de repente? Sim, os pilotos não reconfirmaram qual modo eles queriam, então agora voltou para o controle de direção do volante, enquanto o capitão ajustava os pedais do piloto automático e conversava com o ATC. Ele provavelmente inseriu, sem querer, uma leve inclinação à esquerda e uma suave arfagem para cima com sua mão esquerda. Isso significava que a aeronave começou a virar levemente para a siena esquerda, afastando-se do localizador, enquanto também desviava acima da rampa de planeio. O primeiro oficial notou o sinal de desconexão do piloto automático, mas, em vez de pedir uma arremetida imediata como deveria, ele agora tentou dar a entrada do capitão sobre como continuar seguindo os sinais do ILS. Isso seria apropriado durante um ILS normal, mas não em uma abordagem de categoria 3. Ele gritou 1 ponto acima, e então, em francês, temos que descer. Vale ressaltar que tudo isso ocorria abaixo de 500 pés, com a aeronave se aproximando velozmente da pista. Agora não sabemos ao certo, mas é provável que o capitão tenha respondido instintivamente ao comando de descer do primeiro oficial, aplicando apenas uma leve força para frente no manche. Isso imediatamente fez a taxa de descida aumentar de cerca de 650 pés por minuto para perto de 1.500, uma taxa de descida muito alta para a fase de aproximação atual. Aos 230 pés, o capitão ativou novamente o modo de aproximação, sugerindo que ele percebeu algo errado. Mas isso não fez muita diferença. Segundos depois, o sistema de aviso de proximidade do solo ativou, alertando taxa de descida, puxe para cima. E ao mesmo tempo, o capitão olhou para cima e viu como seu para-brisa de repente estava se enchendo de grama verde à sua frente. Ele reagiu de imediato, acionando os botões toga para iniciar a arremetida. Neste ponto, a aeronave estava a apenas cerca de 60 pés do solo, e com uma taxa de descida tão alta, era impossível interromper a descida imediatamente. O nariz da aeronave começara a subir quando seu trem de pouso principal bateu na grama, cerca de 90 metros à esquerda da cabeceira da pista 27. Neste ponto, a proa deles era aproximadamente 262 graus, e depois de cerca de 13 metros, as rodas começaram a afundar no chão, devido ao imenso peso da aeronave. A roda do nariz também tocou o chão brevemente. O trem de pouso direito afundou quase 25 centímetros no solo, enquanto o esquerdo começou a subir novamente. A força que agora agia no trem de pouso principal direito logo se tornou forte demais. Em vez de rasgar o tanque de combustível direito e danificar criticamente a asa, os pinos de fusível em seus 2 mancais de munhão falharam conforme projetado. O trem de pouso voou para trás, danificando os flaps de borda de fuga, e foi lançado para cima, passando logo abaixo das janelas bloqueadas
e perto do estabilizador horizontal. Quando o suporte do trem de pouso direito desapareceu, a aeronave inclinou-se para a direita, afundando primeiro na carenagem do motor direito, e logo a ponta da asa direita também começou a raspar o chão. Isso provavelmente foi o mais próximo que uma aeronave pode chegar de uma bola de fogo. Mas por algum milagre, agora começou a arfar para cima, levantando seu trem de pouso severamente danificado à medida que subia. Na cabine, esses segundos obviamente significaram um pandemônio. O primeiro oficial, pensando que o capitão não agia com força suficiente para fazer a aeronave voltar ao ar, gritou "arremetida" várias vezes e também começou a puxar seu manche para fazer a aeronave subir. Ele também verificou se os níveis de empuxo estavam no máximo. Essas ações provavelmente ajudaram a evitar um desastre iminente, pois a aeronave estava indo direto em direção a uma antena de radar no solo. Depois de alguns segundos atordoados, com a aeronave de volta ao ar, o capitão se orientou e gritou: "Eu tenho os controles", para garantir que não estavam lutando contra as ações um do outro, o que foi crucial. É muito comum, em situações desastrosas como esta, que ambos os pilotos tentem consertar e comecem a agir um contra o outro, quando o que realmente é necessário é a ordem e a aderência às áreas de responsabilidade e procedimentos. Em seguida, eles tentaram retrair o trem de pouso e os flaps. Porém, ao tentar levantar o trem de pouso, a buzina de aviso de insegurança do trem começou a tocar, e eles viram claramente que o trem não se movia. Eles tentaram retrair os flaps, mas enquanto o flap esquerdo retraiu para cerca de 32 graus, o direito ficou preso em 40 graus, devido aos graves danos. Isso fez a unidade eletrônica Flap-Slat congelar os movimentos dos flaps para evitar uma grande divisão de flap. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente seria impossível controlar o avião. Agora, alguém no cockpit acionou o interruptor de flap alternativo aqui, que, se tivesse sido usado, teria forçado os flaps a se moverem usando o motor elétrico de reserva. Independente das posições, os pilotos decidiram não tentar mais nenhuma alteração de configuração. Na torre, o controlador de tráfego aéreo não viu nada devido ao denso nevoeiro. Ele ouviu a aeronave arremetendo, mas não tinha certeza se eles tinham feito isso por causa de sua instrução anterior ou por causa do clima. Então ele o chamou dizendo: "Quality 325 November, ouvi que vocês arremeteram, e foi por causa do motivo que eu dei a vocês, ou por causa do clima?" E para isso, o primeiro oficial respondeu: nós temos. Tocado o solo e solicitamos espera." Com todos os tipos de sinais de aviso ainda soando ao fundo. O controlador não respondeu a isso, mas apenas alguns momentos depois, os pilotos chamaram novamente e solicitaram um desvio para Liverpool, ao qual o controlador disse para subirem a 4.000 pés, enquanto também explicava a mensagem operacional que havia recebido anteriormente durante a aproximação. Não muito útil aqui, mas ele ainda não tinha ideia do que acabara de acontecer. Mas o supervisor do controle de tráfego aéreo, que também cuidava da frequência de aproximação em suas terras médias, e ouvir a primeira mensagem da tripulação, achou que soava mais que um pouco suspeito. Ele reagiu particularmente ao piloto dizer: aguarde, sentindo que poderiam estar com problemas. Ele estava, portanto, preparado quando, às 4h43, o capitão entrou na frequência com a seguinte mensagem: Quality 325 November, Mayday, Mayday, Mayday. Temos grandes problemas. Precisamos manter 3.000 pés com um trem de pouso inseguro. E temos problemas com os flaps. Estamos com baixo nível de combustível, 3.000 quilos, e precisamos que você nos direcione para um aeródromo onde temos CAV, OK, declarando emergência total. E não há dúvida de que eles estavam em sérios apuros aqui. Quando o trem de pouso foi arrancado, também rasgou as linhas hidráulicas conectadas ao sistema hidráulico A. Essa ruptura ocorreu acima dos fusíveis hidráulicos, que geralmente teriam contido o vazamento do fluido hidráulico. Então o sistema estava completamente drenado até o tubo no reservatório. Isso implicava que o trem de pouso restante também não subiria,
E se você juntar isso ao fato de que os flaps quase totalmente estendidos ainda estavam pendurados. Isso significava que agora eles estavam queimando quase o dobro de combustível do que normalmente fariam, e isso durante seu segundo desvio da noite. Agora, eles tinham menos de 40 minutos antes de ficarem sem combustível. Além disso, os flaps assimétricos estavam causando uma leve tendência de rolagem para a esquerda na aeronave. O trem de pouso solto também atingiu a porta de carga traseira, gerando um aviso de porta traseira. Imagine isso após 10 horas de serviço por volta das 5 horas da manhã. Ao receber a chamada de emergência, o controlador de aproximação pediu ao colega na torre para transferir a aeronave para sua frequência, o que foi prontamente feito. E, simultaneamente, no avião atingido acima, o primeiro oficial executava as inúmeras listas de verificação não normais do QRH associadas aos muitos defeitos. Ele dedicou mais tempo à lista de verificação de extensão manual do trem de pouso. Não importa quantas vezes você puxa da alavanca certa, o trem de pouso não desce. E enquanto nós sabemos o porquê disso, eles não sabiam. O capitão decidiu interromper a lista de verificação e se concentrar em pilotar a aeronave para pousá-la o mais rápido possível. Apesar de ser um grande fã de completar listas de verificação, essa decisão provavelmente foi muito acertada. Veja, as listas de verificação de emergência são feitas para falhas individuais e podem se emaranhar umas nas outras quando um evento catastrófico como este aciona várias delas. Nesses cenários, é importante voltar à regra de ouro da aviação, que é pilotar, navegar, comunicar. E isso é o que o capitão estava fazendo agora. Isso era crucial nesta situação, onde ele enfrentava dificuldades de controle de voo e tinha pouco combustível restante. O controlador confirmou que a aeronave estava a 8 milhas a oeste de East Midlands e permitiu que mantivessem 3.000 pés de altitude. Ele também os instruiu a virar à esquerda para uma proa de 230 graus para armazenamento de vetor de radar. Pista 15 em Birmingham, onde o tempo agora era relatado como muito bom. Os pilotos retornaram e confirmaram que agora tinham 35 minutos. Eles também reiteraram as diversas falhas que enfrentavam e pediram ao controlador para confirmar que eles teriam todos os bombeiros esperando por eles em Birmingham. O controlador confirmou que eles teriam e os transferiu para o controlador de aproximação de Birmingham, que continuaria a direcioná-los para a pista 15. Mas aí veio o próximo problema. Acontece que o sistema de pouso por instrumentos em Birmingham estava passando por manutenção durante a noite, e quando isso foi feito, alguém esqueceu de reconectar a antena da rampa de planeio. Quando o controlador de aproximação tentou ligá-lo, não funcionou. Ele informou os pilotos sobre o problema e ofereceu a opção de voar uma aproximação de precisão apenas com localizador, ou uma aproximação SRA, vetorada por radar, semelhante ao que lhes foi oferecido em Stansted. Mas o capitão respondeu que queria um ILS completo, o que eu entendo completamente. Em uma situação assim, o último desejo é voar uma abordagem mais complicada que o essencial. Felizmente, o vento estava leve, então o controlador ofereceu um ILS para a pista 33, onde a rampa de planeio funcionava, mesmo significando mais 20 milhas náuticas de voos. A tripulação analisou rapidamente o combustível disponível e o consumo e disse que poderiam aceitar a proposta. O controlador perguntou quantas pessoas estavam a bordo, um protocolo padrão em todas as emergências. O primeiro oficial confirmou que só havia 2 deles. Mas ele também notou que sua carga incluía mercadorias perigosas na forma de gelo seco e pirotecnia. Este dia certamente não estava ficando mais fácil para ninguém. Enquanto continuavam sendo vetorados para o sul, o controlador agora também percebeu algo. Um helicóptero da polícia sobrevoava o centro de Birmingham para controlar o tráfego. Eles poderiam ajudar a verificar o status do trem de pouso. Ele questionou aos pilotos se gostariam que a polícia verificasse, e eles aceitaram. Ele os virou um pouco mais para a esquerda para aproximá-los do helicóptero e suas câmeras. Agora, isso foi uma ótima ideia.
mesmo que também tenha levado a aeronave danificada para partes mais populosas da cidade, o que normalmente é algo que deve ser evitado. Mas enfim. Ao passar pelo helicóptero, os policiais confirmaram pela câmera que o nariz e o trem de pouso esquerdo pareciam abaixados e travados, mas não conseguiram visualizar o trem de pouso direito, confirmando as indicações que os pilotos já tinham no cockpit. Isso, obviamente, era uma péssima notícia, mas é sempre melhor ter mais informações do que menos. Temos procedimentos especiais para pousar com o trem de pouso parcialmente retraído. Com essa confirmação, o primeiro oficial agora poderia começar a ler a lista de verificação, que incluía instruções sobre pouso, bombas de combustível e freios aerodinâmicos após o pouso. Portanto, após um breve briefing de aproximação, a tripulação o concluiu às 4h59. O controlador, após confirmar a prontidão dos bombeiros, liberou o voo Quality 325 November para pousar na pista 33. O capitão seguiu o sistema de pouso por instrumentos em direção à pista, agora com o campo de aviação visível à sua frente. Obviamente, poucas alterações de configuração eram necessárias, pois o trem de pouso restante ainda estava pendurado, assim como os flaps danificados. Mas, de acordo com a lista de verificação de pouso, com o trem de pouso inseguro, os freios aerodinâmicos não deveriam ser armados para o pouso. Para manter a asa sem o trem de pouso levantado o máximo possível, as bombas de combustível eram desligadas pouco antes do pouso. O capitão posicionou a aeronave levemente à esquerda do centro. Ele sabia que desviaria para a direita assim que a carenagem do motor direito tocasse o solo. E quando ele pousou, fez isso muito suavemente, esperando o máximo possível para deixar a asa direita cair. Tudo isso foi executado de maneira belíssima e às 0602. A aeronave finalmente parou completamente na linha central da pista 33 e com a aeronave inteira. Um final fantástico para um verdadeiro pesadelo de voo. Agora, deixe-me apenas tomar um momento aqui para apontar a pura robustez do Boeing 737 e especialmente seus motores CFM56. Após o trem de pouso direito ser arrancado em East Midlands, o motor direito foi direcionado ao chão, mas mesmo que tenha ingerido muita grama e sujeira, não só permaneceu anexado, como também continuou funcionando perfeitamente por mais 30 minutos. O mesmo ocorreu com o resto do avião. Incrível! Para começar, ninguém realmente entendeu a total extensão deste acidente. Em East Midlands ainda estava nebuloso. Após o relatório inicial dos pilotos de que haviam pousado, uma inspeção da pista foi realizada sem encontrar destroços. Foi apenas em um momento posterior que uma aeronave em taxiamento relatou que parecia haver uma perna do trem de pouso saindo da grama ao lado da pista. As pessoas começaram a juntar as peças deste quebra-cabeça. O relatório final foi extremamente bem escrito e apontou vários fatores que causaram este acidente. Mesmo que o voo tenha respeitado os limites de tempo de serviço, a fadiga provavelmente foi um fator. Além disso, essa foi a primeira vez que o capitão fez um desvio e uma abordagem real, Cat 3 no assento esquerdo. O tempo estava muito pior que o previsto, provavelmente aumentando a carga de trabalho. Também foi considerado inadequado que o controlador decidiu encaminhar uma mensagem operacional para a tripulação durante uma parte crítica da aproximação. E foi realmente essa mensagem que, apenas por um segundo, fez o capitão perder a consciência situacional e cometer os erros que, finalmente, levaram a este acidente. O principal aprendizado do relatório foi que os pilotos deveriam ter arremetido quando os erros foram cometidos. O primeiro oficial, como piloto monitorando, deveria ter solicitado uma arremetida em vez de tentar ajudar o capitão a reestabilizar a aproximação. Os procedimentos da empresa eram muito claros neste ponto. O acidente ocorreu principalmente porque os pilotos não seguiram os procedimentos estabelecidos, portanto, poucas novas recomendações foram feitas. A empresa foi solicitada a revisar seus procedimentos operacionais padrão, enfatizando quando os pilotos devem executar uma arremetida, e que qualquer um poderia solicitá-la. A UKCAA atualizou as orientações para os controladores
sobre quando é apropriado encaminhar mensagens operacionais, algo que eles já estavam trabalhando antes deste acidente. Se você tem perguntas sobre este vídeo ou qualquer outra coisa, considere se juntar à minha equipe do Patreon pelo link abaixo. Eu faço hangouts regulares no Zoom com minha equipe onde discutimos qualquer coisa, e é como tomar um café bem tranquilo com seus amigos. É incrível! Você também pode nos apoiar comprando produtos, enviando um agradecimento ou curtindo e se inscrevendo no canal. Tudo ajuda! Tenha um dia fantástico onde quer que esteja e te vejo na próxima. Tchau!